Quantos estão preparados para mais uma palavra da nossa série, Uma Vida Abençoada? Amém? Gente, eu estou muito orgulhoso de vocês, porque vocês estão recebendo essa palavra e estão captando a mensagem. É muito interessante como eu estou recebendo testemunhos após testemunhos de coisas grandes que Deus está fazendo e coisas que talvez ao nosso ver são pequenas, mas para Deus são enormes. Hoje de manhã, quando terminou o culto, uma moça disse, uma senhora já, ela se aproximou de mim e falou: pastor, eu estava em casa, eu já tinha colocado o chinelo, eu já estava pronta para deitar no meu sofá e ficar lá descansando, e Deus falou comigo: vá na padaria tal. E ela falou: não, Deus, eu já vou descansar. Deus falou: vá na padaria tal. E ela atendeu aquele chamado, pegou o carro, se arrumou, foi até a padaria, chegou na padaria e falou: Deus, eu já cheguei aqui, eu só não sei o que o senhor quer fazer. E aí, ela desceu, quando ela estava descendo, ela viu um rapaz mexendo no lixo, pegando comida do lixo. Ela disse que ela entrou na padaria e ela comprou algo para dar para aquele rapaz. Deus falou: não, mas compra aquilo também, porque ele gosta daquilo. E aí, na hora que ela ia pedir, uma mulher pediu. Ela falou: não, é coisa da minha cabeça. Mas aí a moça perguntou: o que tem aí dentro? Ah, tem palmito. Ah, não, palmito eu não quero, então eu não quero. Ela falou: então, aí ela já foi, já comprou, colocou aquilo tudo numa bolsa, foi lá levar para o rapaz. Aí virou e falou: eu posso falar com você? O rapaz deu um passo para trás: você quer falar comigo? Ela falou: sim, eu quero falar com você. Eu vi você aí, não tive como não ver, eu queria te dar isso aqui, deu para ele. Aí ele falou: mas por que você está fazendo isso comigo? Ela falou assim: olha, eu não sei se você vai acreditar nisso, mas é que Deus falou comigo nesse ouvido aqui. E Ele falou para eu vir aqui, que tinha alguém para eu abençoar, eu vi que era você, estou te dando isso aqui. E ele recebeu, e aí quando ela estava indo embora, ele falou: moça, deixa eu só te dizer uma coisa, você é uma mulher cheia do Espírito Santo. E ela falou: olha, eu fui para casa chorando, eu fui para casa rejubilando, e aí conversando com ela, o marido dela também estava contando outros testemunhos de que Deus está movendo eles para fazer a mesma coisa. E aí eu falei: olha, pode parecer pouco, mas você fez para aquela pessoa o que era o impossível dela. Você fez o impossível para aquela pessoa. Você manifestou aquilo que o nosso Deus é. O nosso Deus é o Deus do impossível. Para aquele homem era impossível comprar alguma coisa na padaria, mas Deus, através de você, se manifestou. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Gente, é incrível. É como se eu estivesse pregando sobre oração e você estivesse me procurando para dizer: pastor, meu devocional está mais consistente, a minha vida está melhor, Deus está falando comigo, e eu estou pregando sobre finanças. Só pode ser um mover de Deus. Como disse a Cláudia, hoje aqui, enquanto ela fazia as ofertas, é tão interessante como move o Espírito Santo, porque esse é o primeiro versículo da minha mensagem. Não é o texto principal, mas é o primeiro versículo. Eu escrevi aqui, João 5,3. Porque os meus mandamentos não são penosos. Outras versões dizem: não são não são pesados, não são difíceis de obedecer. Quando a gente adquire, queridos, esse hábito de praticar os princípios da palavra de Deus, isso começa a produzir na gente um prazer tão grande. A palavra de Deus é leve, obedecer a Deus se torna prazeroso. Uma irmã me procurou e ela disse: pastor, eu quero te dar um testemunho também. Durante essa série, nós estamos ouvindo essas palavras, e ela falou: eu tinha recebido, a minha mãe faleceu, e eu recebi uma previdência privada. Mas eu disse: olha, previdência privada não é salário, então não preciso dizimar nada disso, não é nenhum problema. E o pastor pregou, e eu estava de boa. Mas aí eu fui para a célula, e ela falou: lá na célula, o meu líder pregando virou e falou: olha, sobre herança. E aquilo caiu, ela disse assim: entrou em mim o entendimento. E eu saí da célula, já fui direto, já fiz a transferência. Mas o que eu mais gostei não foi disso. O que eu mais gostei é que ela falou assim: pastor, veio uma paz sobre a minha vida. Um prazer dentro de mim, uma graça dentro de mim. É uma coisa impressionante o que Deus está fazendo na nossa vida. Quando a gente realmente cumpre a palavra de Deus, a gente sabe aquilo que é a coisa certa para fazer, a gente sabe que aquilo agrada a Deus,
a gente então sente no coração a aprovação de Deus. E isso é algo que não tem preço, quando a gente sente a aprovação de Deus. Essa noite, eu queria que você fosse comigo para o texto de João, capítulo 12, e você, se você puder, você tiver com a sua Bíblia de papel, já marca Marcos 14, deixa marcado Marcos 14, e vá comigo para João, capítulo 12. Se você tem o seu celular, se você tem uma Bíblia eletrônica, já abra lá em João 12, tão importante que você acompanhe a palavra de perto, perto aí da sua mente, do seu coração, da sua alma. João 12 e Marcos 14. Vamos orar? Vamos orar enquanto você vai procurando, vai abrindo, nós vamos clamar ao Senhor. Se você puder estender a tua mão direita comigo, estende a tua mão direita, diga comigo: Senhor Jesus, essa noite, o meu coração é terra boa para a tua palavra. Retira do teu bom tesouro recursos e vida e deposita em mim. E eu te peço que eu possa produzir fruto dessa palavra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Essa noite eu vou falar sobre a bênção da generosidade. Repita comigo: a bênção da generosidade. E esse texto que nós vamos ler agora, de João 12, na verdade vai refletir dois corações. Um coração generoso e um coração egoísta. Vamos a João 12, de 1 a 8, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que esse perfume não foi vendido e dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando eu leio esse texto, a primeira pergunta que me vem é: por que é que Maria deu um presente tão extravagante? E a segunda pergunta que me vem é: por que é que Judas se irritou tanto com o presente de Maria? Por que é que Maria deu um presente tão extravagante? Por que é que Judas se irritou tanto com o presente dela? Eu quero responder essa pergunta para você durante essa mensagem. Mas antes de chegar nas respostas dessa pergunta, eu queria compartilhar com você alguns princípios que nós encontramos nesse texto. E o primeiro princípio que nós encontramos aqui é que o inimigo do egoísmo, o inimigo da generosidade é o egoísmo. O inimigo da generosidade é o egoísmo. O inimigo aqui não é Judas, embora alguém pudesse falar: mas pastor, o cara que agiu errado nesse texto é o Judas. Mas o inimigo não é Judas. Cada um de nós aqui, queridos, em algum momento da nossa vida, ou lidamos, ou teremos que lidar com o egoísmo. Na verdade, cada um de nós aqui nasce e cresce lutando com isso. Quantos aqui são pais de crianças pequenas, filhos pequenos? Você ainda tem filhos pequenos. Qual é a primeira palavra que o filho aprende? Não é pai, não é mãe, é dar. Meu, né? Eu me lembro de duas criancinhas aqui da igreja, que os pais se reuniram no domingo para o almoço, e eles estavam brigando por causa de um triciclo. Tinha um que ficava do lado, aqui segurando no guidão, e ele pulava: é meu, é meu, é meu, é meu. E o outro só estava aqui do lado, aqui assim, ó. Temperamentos diferentes, atitudes semelhantes. Não importa o seu temperamento, não importa a sua idade, o ser humano tem dificuldade de compartilhar as coisas. E Deus deseja, queridos, que nós, nesse rumo à maturidade, para onde o Senhor está nos levando, nós vamos nos distanciando cada vez mais do egoísmo, até chegar ao ponto de poder superar o egoísmo totalmente.
Mas para alguns que estão aqui, alguns estão mais perto disso, alguns ainda vão chegar lá. Quantos aqui podem dizer, eu estou em construção? Não é verdade? Você está em construção, Deus está edificando a tua vida. Então, alguns de nós já estamos mais perto de superar o egoísmo, outros estão mais longe. Mas quando se trata de dinheiro, nós encontramos muitas pessoas que dizem, é o meu dinheiro. Isso, inclusive, é uma grande briga entre muitos casais. Eu me lembro que, aconselhando um casal de noivos que estavam para se casar, eles falaram, não, ele vai ter o dinheiro dele, e ela disse, eu vou ter o meu dinheiro. Eu falei, já começou a separação. Porque se vocês não podem nem ter uma conta e administrar juntos, a separação já começou. O dinheiro é um dos grandes motivos do divórcio. Mas atrás disso está o egoísmo. Eu creio que foi por isso que Deus, na sua palavra, diz que os primeiros 10% da nossa renda, Ele disse, me pertence. E sabe por que Deus diz, me pertence? Porque Ele quer dizer para nós que nós não somos dono de todas as coisas. Nós não podemos dizer que tudo é meu. O dízimo, queridos, na verdade, Deus instituiu com um propósito. E um dos propósitos do dízimo é que seja um antídoto ao nosso egoísmo, que seja um antídoto para a nossa avareza. E é por isso que só existem duas coisas que uma pessoa pode fazer com o seu dízimo. Ou ela pode entregar ao Senhor ou roubá-lo. Ou você dá ou você rouba. Não existe uma outra opção. Agora, escute o que Judas diz. Vamos comigo aí ao versículo 4 do seu texto. João 12, versículo 4. Diz assim, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Pensa se isso alguma vez não passou pela sua cabeça. Por que isso daí não foi dado para alguém? Por que não foi dado para os pobres? Parece um pensamento muito nobre. Mas vamos comigo, vamos olhar um pouco mais profundo para essa declaração, porque mais dentro, mais profundo dessa declaração, nós vamos ver as motivações que estão atrás dessa declaração. Versículo 6 diz assim, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Pouca gente teve coragem de falar isso. Mas isso aqui é a palavra de Deus dizendo, Judas era ladrão, e sendo responsável pelo dinheiro, ele costumava tirar o que nela era colocado. A Bíblia mostra que Judas não estava nem aí, ele não estava interessado nos pobres. Judas só estava repreendendo a extravagância de Maria, porque ele queria usar isso como uma cortina de fumaça para esconder seu egoísmo. Pessoas que fazem declarações como essas, às vezes se encontram na mesma situação de Judas. A extravagância de outra pessoa confronta o egoísmo delas. Agora, olha algo mais aqui, a Bíblia fala que Judas era o responsável pela bolsa de ofertas. E a Bíblia diz que ele estava tirando o dinheiro da bolsa de ofertas. Entenda isso, esse era o gasofilácio de Jesus. Jesus tinha um ministério itinerante e ele era sustentado por ofertas. Eu não sei se você sabia disso, mas Jesus era sustentado por ofertas. Inclusive a Bíblia relata algumas mulheres ricas que sustentavam o ministério de Jesus. Agora, as pessoas davam ofertas para Jesus e Judas foi eleito o tesoureiro. A gente sabe disso porque a Bíblia mostra isso, mostra que Jesus recebia as ofertas, essas ofertas eram colocadas numa bolsa e era Judas quem guardava esse dinheiro. Agora, pense comigo, aqui na CCC nós temos caixas de ofertas, nós temos lugares onde as pessoas depositam ofertas, vocês fizeram isso hoje à noite. O que você pensaria de uma pessoa que estivesse tentando tirar dinheiro de uma dessas caixas? Se você encontrasse alguém aqui tentando pescar, com um araminho lá, tentando tirar o dinheiro lá de dentro, tentando remover isso, o que você pensaria dessa pessoa?
Você pensa, meu Deus. E ainda você fala, mas roubar a coisa da igreja, roubar a coisa de Deus. Claro que você ia ver isso como um absurdo, sim ou não? Você fala, meu Deus, que absurdo, isso aí pertence a Deus. Portanto, eu duvido que tenha aqui dentro, aqui desse lugar, qualquer pessoa que ousaria tirar o dinheiro de uma dessas caixas. Eu duvido disso. Estou certo, sim ou não? Sim. Então também eu tenho certeza que ninguém aqui reteria aquilo que pertence a essa caixa. Sim ou não? Se você não vai tirar, você também não vai deixar de colocar aquilo que pertence. Não é incrível que a Bíblia chama Judas de ladrão? E que Malaquias diz que quem retém o seu dízimo é ladrão também? É forte isso, não é? Você até pode perguntar, pastor, o que aconteceu? Você brigou com a pastora Eliane hoje? Por que você veio com uma conversa dessa? Coisa está pesada aqui. Mas não, queridos, na verdade, nós, os pastores da comunidade, nós estamos nos reunindo durante a semana, nós estamos orando pela sua vida, porque nós não queremos que você, nem a sua casa, nem a sua família esteja debaixo de maldição. O nome dessa série é Uma Vida Abençoada. E nós desejamos para você uma vida abençoada. Nós oramos para que você tenha uma vida abençoada. Nós estamos declarando que a sua vida será uma vida próspera e abundante. Essa é a nossa fé. Agora, tem uma pergunta interessante aqui para fazer. Quem é que deixou a sacola de ofertas com Judas? Deixa eu te fazer outra pergunta. Quem era o líder desse grupo? Isso mesmo, queridos, Jesus deixou a sacola de ofertas com Judas. E se você me perguntar, mas Jesus sabia que Judas era ladrão? Sabia, porque um ano antes ele já até tinha dito o seguinte: eu escolhi 12 entre vocês, mas um deles é o Satanás. Um deles é o traidor. Ele já tinha dito isso. Jesus sabia quem era Judas. Então por que é que ele fez isso? Isso nos leva ao segundo princípio. O segundo princípio é que Deus usa o dinheiro para testar o nosso coração. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo, Deus usa o dinheiro para testar o nosso coração. Então, se é verdade que o inimigo da generosidade é o egoísmo, também é verdade que Deus usa o dinheiro para testar o nosso coração. E Deus sempre nos dá a oportunidade de crescer nas áreas onde nós somos mais fracos. Deus não deixou a sacola de dinheiro com Judas para que ele fracassasse. Deus deixou a sacola de dinheiro com Judas para que ele superasse. Jesus deixou essa sacola com ele para que ele pudesse vencer esse problema. E que ninguém aqui jamais diga assim, olha, Jesus pôs Judas em tentação. Alguém poderia pensar, ele não deveria ter deixado a sacola de dinheiro com Judas, isso foi muito tentação para o cara, isso era a área de fraqueza dele. Não, querido, não pense isso. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 13, eu vou pedir para que projetem, 1 Coríntios 10, 13, você nem precisa abrir. Diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Judas foi tentado, mas nunca além da sua capacidade de suportar. Além disso, Deus sempre providenciou o escape para Judas, mas mesmo assim ele fez o que fez, porque ele foi movido por egoísmo. Eu creio que Deus está falando algo com alguém aqui essa noite, e eu creio que não tem nada a ver nem com o assunto que eu estou falando. Mas eu creio que Deus está falando para alguém aqui, que Deus está te dando responsabilidades, Deus está colocando na sua mão áreas onde você é fraco. Deus está permitindo que chegue diante de você coisas que você pensa que você não pode suportar. E você pergunta, por que isso? E o Senhor diz, eu não estou dando isso para que você fracasse, eu estou dando isso para que você supere, para que você saia vencedor, para que você possa experimentar isso. É tão interessante a obra do Espírito Santo. Acho lindo como o Espírito Santo obra, como ele trabalha.
Não é verdade que o que a Cláudia falou hoje, a gente não combina nada disso. Foi isso que ela fez com a filha dela? A fraqueza da filha dela era o Kinder Ovo. Mas ela deu de novo uma oportunidade. E qual era a alegria da filha? Porque ela superou a sua tentação. Alguém pode dizer amém para isso? Deus usa o dinheiro para testar o nosso coração, mas Deus quer fazer você sair aprovado. Isso nos leva a mais um princípio. O terceiro princípio é que nós podemos crescer em generosidade. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: você pode crescer em generosidade. Se de um lado nessa história nós temos Judas expressando um coração egoísta, do outro lado nós temos Maria manifestando um coração tremendamente generoso. O perfume que aquela mulher derramou aos pés de Jesus valia 300 denários. 300 denários, cada denário é um dia de trabalho. 300 denários, tirando o sabá, os dias de descanso, mais alguma outra coisa que pode ter ali no meio, equivalia mais ou menos a 1 ano de trabalho. Aquela mulher derramou 1 ano de trabalho aos pés de Jesus. Agora faça as contas aí você, para qualquer um que está aqui nesse salão. 1 ano de salário é dinheiro para caramba. Não importa quanto você ganhe. Faz as contas aí do seu salário. 1 ano do seu salário. Aquela mulher derramou tudo aos pés de Jesus sem ter a possibilidade de ter de volta, porque uma vez que você derramou um perfume, você nunca mais vai recolhê-lo, nunca mais você terá ele de volta. Essa não seria uma oferta extravagante, não é uma oferta que você diz assim, uau! Se uma pessoa vem e fala assim, eu dei o meu primeiro salário do ano para Deus, a gente já fala assim, uau! Mas imagine uma pessoa que fala, eu dei o salário de 1 ano inteiro para Deus. Era uma oferta muito extravagante. Agora, nós sabemos que Deus não se impressiona com nenhuma quantia. Deus é dono do ouro e da prata. Para Deus não importa se é muito ou se é pouco. Lembra da oferta da viúva pobre? Eram apenas 2 moedinhas. Mas foi também uma oferta extravagante, porque ela deu tudo aquilo que ela tinha. No livro Uma Vida Abençoada, do Robert Morris, onde nós estamos baseando essa série, ele diz que existem 3 tipos de oferta. Ele diz que o primeiro tipo são os dízimos. Esse é o primeiro nível. É a 10ª parte de toda a sua renda. Trata-se do mínimo que a palavra de Deus estabelece para que alguém dê. É a porção mínima da sua generosidade, aquela porção que pertence ao Senhor, aquilo que nós devemos devolver na casa do Senhor. Esse é o primeiro nível. O segundo nível são ofertas. Isso você já não tem um lugar destinado para trazer. Oferta você dá para quem você quiser, para onde você quiser, aquilo que Deus colocou no seu coração, pode ser para uma pessoa necessitada, pode ser para alguém, uma missão que você enviou, alguém que você quer abençoar, esse é um segundo nível. Mas ele fala que existe um terceiro nível, e esse terceiro nível ele chama de ofertas extravagantes. São ofertas totalmente sacrificiais, que ultrapassam a normalidade. Ofertas que muitas vezes deixam as pessoas chocadas. Algo assim muito especial. Algo que às vezes não pode ser explicado, mas que sim pode ser experimentado. Um irmão aqui, é muita coisa que Deus está fazendo, mas durante essa semana um irmão veio contar para mim a respeito de outra pessoa. Ele falou, olha, fulano de tal, o carro dele estava muito velho. Pensa no carro velho. E aí fundiu o motor, e aí foram fazer as contas para arrumar o motor e arrumar o carro, o conserto custava mais do que o preço do carro, já não valia mais a pena. O irmão começou a andar a pé, e olha que ele mora longe, mas ele está sempre aqui na igreja e tal, mora longe e ficou sem carro. Uma pessoa da célula liga e fala, olha, eu quero ir jantar na tua casa. Aí eles receberam essa pessoa para jantar, no meio do jantar, a pessoa vai e coloca uma caixinha em cima da mesa, fala, esse é um presentinho que nós trouxemos para você. Eles abrem a caixinha, lá dentro tem uma chave de um carro e também o documento do carro já assinado, passado para eles. Quem pode dar glória a Deus?
E aí eles estavam todos contentes, falando, olha, ontem nós usamos o carro, e olha, nós ligamos o ar-condicionado. Todos felizes, porque é a obra de Deus, são ofertas extravagantes, você fala, uau! O pastor Robert Morris, ele conta que quando ele descobriu isso na Bíblia, ele foi lá falar com um pastor dele, da equipe dele, mais velho, ele chegou e falou, olha, você sabe que existem 3 tipos de oferta na Bíblia? O cara falou, sei. Ele falou, sabe nada, eu acabei de descobrir isso. Ele falou assim, não, eu sei sim, não, essa revelação é minha. Ele falou assim, você não sabe? Ele falou, eu sei sim. Ele falou, o que é então? Ele falou, ó, existe dízimos, ofertas e ofertas dolorosas. Ele falou, mais ou menos isso. Agora, você já pensou que a maioria dos cristãos nunca chegaram ao primeiro nível? 95% dos cristãos nunca chegaram a esse primeiro nível. Essas pessoas não entendem que o dízimo pode ser um antídoto para o egoísmo, para a avareza. Elas não entendem que o dízimo pode ser a linha de largada, sendo a medida mínima da sua generosidade, mas que vai te conduzir a níveis muito mais profundos. Sim, queridos, eu estou falando essa noite sobre o dízimo, sobre os 10% que você deve depositar na casa do Senhor, na igreja onde você se alimenta, na igreja onde você é pastoreado. Ali você deve depositar. E quando a gente fala do dízimo, não é 3% para aquela missão, 2% para aquele irmão e 5% para a igreja. Não, esse dinheiro não te pertence. A razão que Deus determinou um lugar para que o dízimo fosse enviado, ele diz, é para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, é porque o dízimo não te pertence, não cabe a mim ou a você administrá-lo. Existem pessoas que ainda estão lutando para administrar os 90% que lhes pertence, às vezes ficando até com parte que não lhe pertence, mas quer administrar os 10% que não lhe pertence. Por quê? Porque elas querem controlar o dinheiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você quer controlar o dinheiro, você acaba sendo controlado por ele. Alguém disse que é melhor ser dono de uma moeda do que ser escravo de 2. Agora, aquele que se posiciona fielmente para cumprir esse primeiro nível, com certeza ele vai ser liberto, ele se liberará para o segundo nível, e em algum momento chegará ao terceiro nível. Eu fiquei muito feliz essa semana, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, e ela falou, pastor, eu não fui domingo passado na igreja, mas eu assisti o culto pela internet, e eu dispus meu coração, eu tenho disposto meu coração para entregar o meu dízimo, mas eu tenho que confessar, ela falou, eu peguei o meu salário, paguei tudo e não sobrou nada. Então, saindo de casa, meu filho falou, mãe, você me dá um dinheiro para comprar um queijo e um presunto? Ela falou, filho, não tenho. E ela foi para o trabalho triste, porque ela não tinha podido dar para o seu filho, que ela realmente não tinha, e triste também, porque ela não podia começar, sair nessa linha de largada, iniciar essa carreira. E ela diz, olha, não tinha perspectiva nenhuma, já tinha recebido o salário do mês, o próximo salário só mês que vem, o meu 13º só em dezembro. E ela diz que o financeiro entra na sala dela e fala, olha, nós resolvemos adiantar para você o seu 13º, está aqui. E aí ela recebeu e ela falou, pastor, ela falou, eu falo isso com vergonha, para vergonha minha, mas eu falo, pela primeira vez na minha vida eu entreguei o meu dízimo ao Senhor. Eu estou feliz porque ela iniciou uma corrida, uma largada. Esse é o primeiro nível, mas virão outros níveis. E eu estou crendo para isso, que Deus vai colocar na sua mão. Porque, gente, só dá um carro quem tem um carro para dar. Não é verdade? Só abençoa quem tem para abençoar. Essa moça que não tinha nem para comprar o queijo e o presunto do filho dela, não poderia fazer o que outras pessoas falam. Mas eu quero declarar que já que ela começou, ela vai experimentar outros níveis. E ela vai ver abundância na vida dela. E Deus vai colocar na mão dela para que ela possa também abençoar a outros. Isso vai acontecer porque
essa pessoa já começou quebrando as maldições. O que a Bíblia diz é: provai-me nisso, se eu não abrirei as janelas dos céus e não derramarei bênção sobre você, de tal maneira que você não tenha onde guardar. Bênção sem medidas cairá, e então virá abundância sobre a sua vida, para que você também possa abençoar a outros. Quanto dizem amém para isso? O quarto princípio que eu quero compartilhar com você hoje é que Deus recompensa a generosidade. Você pode virar para a pessoa do seu lado e falar isso: olha, se você é generoso, Deus vai te recompensar, não tem como. Eu tenho que te dizer uma coisa, escute isso: Deus vai te recompensar, e eu não posso fazer nada a esse respeito, eu não tenho como impedi-lo de fazer, porque esse é Deus, esse é o seu caráter, Deus é abençoador. Agora vá comigo para Marcos 14, e você vai saber que essa história foi relatada em 3 evangelhos. João, que nós estamos lendo, mas também em Mateus e Marcos. E Marcos acrescenta algo a essa história. Marcos 14, 9 diz assim: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Essa mulher foi recompensada. Vamos voltar aqui às 2 perguntas que eu fiz no início. Por que é que a oferta de Maria de derramar 300 denários, um ano inteiro de salário, aos pés de Jesus, e os outros evangelhos vão mostrar que, na verdade, ela ungiu a cabeça e todo o corpo de Jesus, e ela estava ali secando os pés de Jesus com o seu cabelo. Por que é que Judas ficou tão chateado? A gente já entendeu, porque Judas era ladrão, ele tirava as coisas da bolsa, e ele nunca pôs nada ali, porque quem tira não põe. A extravagância sempre incomodará quem não é generoso, nem mesmo na medida mínima da generosidade, que é o dízimo. Se a pessoa não é um dizimista, a generosidade sempre incomodará ela. Agora, a outra pergunta é: por que Maria daria uma oferta tão extravagante? Eu creio que eu tenho a resposta. Você lembra como foi esse jantar? Diz que esse jantar aconteceu ali na cidade de Betânia, na casa de Simão, e diz que Jesus estava ali sentado à mesa, na verdade não sentado numa cadeira, sentado no chão, e é por isso que Maria ungiu o seu cabelo, sua cabeça, todo o seu corpo, até os seus pés. Assim eram as mesas dos judeus. Mas quem estava sentado também ali é Lázaro, irmão de Maria, que um ou 2 capítulos atrás, a Bíblia conta que ele estava já 4 dias sepultado quando Jesus chegou. E a Bíblia diz então que Jesus chama Lázaro e ressuscita Lázaro. Agora deixa eu te perguntar, se você tem um ente querido que você perdeu, e Jesus ressuscita esse ente querido, e ele agora está jantando com você, não é verdade que quem teve uma experiência dessa, as coisas terrenas, as posses e os bens dessa terra não tem valor nenhum? Sim ou não? Mas deixa eu te dar uma notícia: ele também ressuscitou você dentre os mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Portanto, se nós recebemos esse benefício, não existe nenhum motivo para nós estarmos apegados a coisas terrenas, a bens, a posses. O que moveu Maria a fazer aquela oferta extravagante era a gratidão que havia no coração dela. Queridos, um coração grato sempre está pronto a ser um coração abençoador. Eu creio que Deus está mudando o ponto de vista da nossa igreja sobre bens e posses. Deus está fazendo uma obra, não é essa série, é o que Deus está fazendo. Você sabe que enquanto nós estávamos pregando aqui, um dos nossos pastores, que queria consertar o carro dele, um irmão mandou uma mensagem para ele: manda o teu carro que eu vou fazer uma reforma geral, e levaram o carro dele, fizeram, como chama aqueles programas que você leva e o cara, né, faz uma transformação, como é que é? Lata velha, pegaram a lata velha do pastor Tiaguinho e reformaram ela inteira. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Não precisam pagar nada por isso, mas o que é Deus movendo o coração do homem. E queridos, eu tenho certeza que aqueles que estão
se movendo nisso, vão receber a recompensa da generosidade. Jesus disse que onde quer que o evangelho fosse pregado, o nome dessa mulher seria lembrado. Você está aqui no cumprimento da palavra de Jesus. 2000 anos atrás ele falou, olha, onde quer que o evangelho for pregado, ela será lembrada para a memória dela. E o que está acontecendo aqui à noite? A palavra de Jesus está se cumprindo. Como a palavra de Deus é fiel, queridos, ela se cumpre, ela está se cumprindo, nós estamos fazendo cumprir essa palavra. E essa mulher, ela veio sem pensar, ela não pensou assim, eu vou derramar esse óleo aqui nos pés de Jesus, porque eu vou ficar famosa, o mundo inteiro vai saber. Ela não pensou nada disso, ela simplesmente fez. E sabe o que Jesus disse? Ele diz assim, ela fez isso para me preparar para a sepultura. Porque em Israel o morto não é colocado num caixão, ele é enrolado num lençol. E o corpo é preparado com perfumes, com especiarias. Agora, Jesus foi crucificado na sexta-feira, e logo em seguida, antes um pouquinho de iniciar o sábado, ele foi tirado ali da cruz e foi levado para o sepulcro que lhe foi emprestado. E fizeram algo, mas não deu tempo, tanto que as mulheres no domingo estavam indo lá com especiarias, com bálsamos, porque elas queriam ungir o corpo de Jesus. Só que quando elas chegaram, Jesus já havia ressuscitado. A única unção que Jesus recebeu foi de Maria, naquele dia, naquele jantar. Ela não tinha ideia do que ela estava fazendo, mas ela deu aquele presente sem saber o que seria. Mas Deus agiu. Queridos, muitas vezes nós damos ofertas, muitas vezes nós dizimamos, e às vezes a gente não tem a mínima ideia de onde isso vai parar. Talvez vai para sarar alguém, talvez vai para alimentar outros, talvez vai para abrigar uma igreja, um orfanato, para levantar um templo, a gente nunca sabe. Como aquela mulher, ela não sabia onde ia chegar a oferta dela. Eu separei um vídeo, porque eu acho que é importante que você veja. A gente não fica mostrando tanta coisa, porque não dá nem tempo para fazer isso. Mas eu achei interessante mostrar esse vídeo. Pastor Álvaro da Venezuela me mandou esse vídeo há uns tempos atrás, falou, Luiz, mostra a igreja. Eu vou mostrar hoje. Eu queria que você visse, é um vídeo rapidinho. Vamos olhar esse vídeo. Una paz, tranquilidad, como todos podemos ser amigos y vivir tranquilos. Nos ayuda del alimento y de la palabra de Dios. Es como para nosotros es una ayuda y nos beneficia a todos. Estão dizendo, obrigado Brasil. Você pode dar um aplauso para isso. Mais de 100 crianças na Venezuela, numa situação de desnutrição, estão sendo alimentadas por um ano, graças à oferta que você deu aqui nessa casa. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Você nem tem, às vezes a gente não tem nem ideia. Às vezes a gente nem sabe, mas é importante a gente entender isso, que Deus é recompensador. A palavra recompensador, talvez na sua Bíblia, é galardoador. E essa palavra no grego é uma junção de duas palavras. Uma delas significa pagar o que se deve, mas a outra significa dar além do que se deve, dar extravagantemente. Deus é doador, Deus dá aquilo que você precisa, porque Ele é supridor de todas as suas necessidades, mas Ele também é recompensador, porque Ele te dará infinitamente mais do que você pediu, pensou, imaginou, porque o nosso Deus é Deus de abundância. Você diz amém para isso? Eu creio nisso, que se você tiver o coração correto, Deus vai recompensar você. E como eu disse, eu não posso fazer nada para impedi-lo. Deixa eu te dizer algo, Deus não se impressiona com a doação, Deus se impressiona com o coração. Deus não se impressiona com a doação, e sim com o coração. Agora, vá comigo, talvez você não precisa nem abrir a sua Bíblia, eu vou pedir que projetem 2 Coríntios 8, 5. Eu vou pedir já que os músicos possam subir, e vou pedir o Gabriel para não derrubar o teclado dessa vez. 2 Coríntios 8, 5.
É muito interessante. Deixa aberto aí, deixa projetado. Eu quero te contar uma história antes de eu ler esse texto. Alguns de vocês aqui já ouviram. Mas é tão interessante como Deus cuida da nossa vida. Deus cuida de você desde a sua gestação, desde o momento que você foi gerado no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que Ele escreveu cada um dos seus dias. Mas Deus também cuida da sua vida. E queridos, quando já você não souber que Deus está cuidando de você, ainda Deus estará cuidando da sua vida. A Bíblia fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E eu não posso deixar de compartilhar esse testemunho, porque o meu pai, quando ele entrou no Preciosidade ali, ele já tinha mais de 55 anos. Eu brinquei hoje que eu gosto muito do Ministério Preciosidade, mas me assusta quando eles falam 55 anos, eu falo, estou chegando perto. Mas enfim, meu pai já foi um pastor, já quando ele já tinha, a partir de 58 anos, ele se tornou um pastor, e ele serviu a igreja dele por muito tempo, e como ele já era um senhorzinho, ele fazia muito enterro, fazia muitos enterros. E o meu pai, ali na minha cidade, tinha um cemitério, tem um cemitério luterano, um cemitério alemão, muito lindo, um jardim, numa colina. E eu não sabia disso, mas o meu pai compartilhou com a minha mãe. Ele falou assim, olha, se um dia, quando eu morrer, eu gostaria de ser enterrado nesse cemitério. Mas a minha família é muito humilde, muito simples. Meu pai tinha um daqueles planos funerários, e ele morreu, e ele estava destinado a ir para uma gaveta, num cemitério qualquer. Mas assim que eu recebi a notícia que meu pai tinha falecido, uma pessoa lá da minha cidade, no Rio de Janeiro, me liga em casa. Ele fala, Luiz, tudo bem? Olha, eu amava muito seu pai, eu tinha muito respeito por ele. E recentemente eu comprei um jazigo aqui no cemitério alemão. E ele, como era uma pessoa nova, eu falei, o que você fez? Você comprou um jazigo? Ele falou, eu comprei. Eu falei, por que você fez isso? Ele falou, não, a minha sogra queria, eu me juntei com ela e eu comprei. E ele virou e falou assim, seria uma honra para mim se o seu pai pudesse ser enterrado lá. E aí eu liguei para minha mãe, eu não sabia nada dessa história. Eu falei, mãe, fulano de tal está ligando aqui e oferecendo. E ela vira para mim e fala, você sabia que esse era o sonho do seu pai? Deus cuida de mínimos detalhes da nossa vida, porque Deus honra aqueles que o honram. Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Meu pai nunca teria condição de comprar um jazigo ali naquele lugar. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Cada vez que a gente ia na igreja, ele falava, Luiz, está aqui o dinheirinho para você dar a sua oferta. Eu ia só na escola dominical. Eu aprendi a fidelidade com os meus dízimos, as minhas ofertas, com o meu pai. Mas eu sei que quem entrega fielmente, antes de entregar o seu recurso, se entregou a si mesmo. E é isso que esse versículo diz. Ele diz, eles não fizeram o que esperávamos apenas, mas eles entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Essa noite você chegou até a casa do Senhor, e a mensagem de Deus ainda é a mesma: filho meu, dá-me o seu coração. Nós não estamos tratando de finanças. Finanças é só um reflexo de um coração generoso. Finanças é só um reflexo de um coração extravagante. E Deus quer fazer isso com você, que primeiro você entregue-se a si mesmo. Quando eu era um pastor de jovens, eu comecei a minha célula, na hora da oferta, a gente sempre dizia, está passando envelope. Se você não tem dinheiro, põe a tua mão sobre o envelope e entrega seu coração ao Senhor. E lá na minha célula só se entregava coração, porque era todo mundo duro. Mas hoje, aqueles jovens que estavam lá, que quando não tinha dinheiro entregaram o seu coração, são homens e mulheres servindo nessa casa. Alguns deles são pastores nessa casa, e muitos deles sustentam essa casa com os recursos que Deus colocou na mão deles, porque eles entenderam que primeiro eles entregavam a si mesmos, mas quem entrega a si mesmo, entrega tudo para Deus. Você pode ficar de pé comigo, eu quero orar com você essa noite.
2004, a comunidade fez sua primeira grande oferta, que era para construir esse mezanino. O pastor Miguel estava levantando uma grande campanha, e nós estávamos crendo que levantaríamos o dinheiro para o mezanino num só dia. E eu lembro que a moça que estava tirando fotografia tinha um mover tão grande de Deus aquele dia, tinha tanta generosidade, tanta extravagância. Se alguém entrasse aqui ficaria escandalizado. A igreja estava cheia de carros, de motos, porque os irmãos estavam trazendo, estavam doando seus veículos, tudo. Eu virei para aquela moça e falei: cuidado, hein? Deus vai acabar te pedindo essa câmera. Ela falou: pastor, é a minha oferta. Quando eu terminar de tirar as fotos aqui, eu vou jogar essa câmera lá dentro dessa caixa. Deus já falou comigo. E eu lembro que no meu caso, eu tinha um Uninho 95, e eu estava há tempos fazendo uma poupança, porque eu queria comprar uma Palio Weekend. Esse era meu sonho. Podia ser a mais velha, mas eu queria comprar. E eu estava juntando dinheiro para comprar uma Palio Weekend. Mas vendo aquele mover todo, Deus começou a mover no meu coração. Eu cheguei em casa um dia e falei: Eliane, se Deus me der a Palio Weekend, eu vou dar o meu Uno para a igreja. Ela falou: você sabe que não funciona assim, né? Eu falei: como assim não funciona? Ela falou: não, primeiro dá o Uno, depois Deus vai te dar o que você quer. Eu falei: puxa vida, brincadeira, né? Mas fiquei com aquilo no meu coração. E aí o Espírito Santo foi incomodando, já não aguentava mais. Aí eu vim aqui na igreja e falei: sabe o que? Eu vou dar o meu Uno, com os outros 7 mil que eu tenho na poupança, eu vou comprar outro Uno. Vai ter que ser, mas eu vou dar o meu Uno. Eu vim aqui na igreja, entreguei sofrido, sabe, oferta dolorosa? Entreguei sofrido, está aqui, ó, o documento do meu carro, domingo eu vou deixar ele com você aqui. Quando eu saí, Deus falou: mas eu quero o dinheiro da poupança também. Falei: não, Deus, você está de brincadeira comigo, já está sofrido. E nós entramos numa briga, eu e Deus, porque a briga não era pelo dinheiro, a briga não era pelo carro, era pelo coração. E um momento Deus virou para mim e falou assim: sabe o que é, Luiz? Você não confia em mim. E eu precisei admitir, falei: Deus, não confio em você, não confio, eu estou com medo. Vou te dar o meu carro e eu vou ficar a pé. Deus, vou te dar meu dinheiro, eu vou ficar a pé agora. Eu ainda argumentei com Deus, falei: Deus, eu sou um pastor, eu preciso fazer visitas, eu preciso fazer uma coisa, você sabe que eu preciso do carro. Mas nós entramos naquela coisa, chegou domingo, eu falei: Deus, é muita coisa para mim, é todo o meu dinheiro, é tudo que eu juntei, é muito, mas não pode ficar entre eu e o Senhor. É muito dinheiro, mas é pouco para ficar entre eu e você, Jesus. Eu estava tão em luta que tinha 2 cultos, eu dei um cheque em cada culto. O último eu botei e falei: agora já caiu lá dentro, já era. Eu seria muito legal se eu tivesse falado para você, porque no outro dia eu pensei assim: eu já sei, a janela da minha casa dava para a rua. Eu falei: eu vou abrir, vai ter uma BMW branca parada lá, esperando. Quando eu abri a janela assim, tinha nada. E Deus falou para mim assim: seja feito segundo a sua fé. Você disse que ia ficar a pé ficarás. E eu tive que confiar em Deus. Eu conto para você que um mês depois eu ganhei um carro de presente. E depois disso nós já demos carro, nós já demos outras coisas que talvez valesse mais até do que um carro. Mas eu sabia que se eu não desse aquele passo de fé naquele momento, outros desafios viriam, eu não estaria preparado para ele. Deus só estava me preparando para coisas maiores. Então você pode dar o seu pequeno passo. Não precisa ser um grande passo. Pode ser um sanduíche para uma pessoa na padaria, e você fazendo o impossível dela, você sendo a resposta para o impossível dela. Ou pode ser uma coisa como aquele irmão que colocou uma caixinha em cima de uma mesa e faz o impossível para outra pessoa. Não importa. Deus não está procurando o valor da doação, Deus está procurando o valor do coração. E essa noite você pode dar o maior passo da sua vida, porque o maior passo tem a ver com conhecer a coisa mais preciosa, não apenas do mundo, mas do universo. Conhecer Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Essa é a coisa mais importante, esse é o passo mais importante, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim.
Ele é tudo em todos e para todos, e por meio dele são todas as coisas. Se você começar a partir dele, você começou bem. Então essa noite nós ainda vamos fazer declarações, eu ainda vou orar por você, mas antes eu quero fazer essa declaração de fé para aqueles que essa noite vão entregar a sua vida para Jesus, vão começar um novo dia com Ele, porque essa casa é casa de salvação. Você veio na casa de salvação. Abra sua mão onde você está, repita comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, essa noite eu abro o meu coração para receber o seu perdão e a vida eterna. Senhor, perdoa meus pecados, transforma a minha vida, faz de mim uma nova pessoa, abre um novo começo. Nessa noite, para mim, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Com a minha boca eu confesso o que meu coração crê: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Se você essa noite fez essa oração pela primeira vez, ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor e você está voltando para Ele essa noite, onde você está, faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Você que essa noite está entregando a sua vida para Jesus, ou voltando para Ele, faz um sinal com a sua mão aqui, lá no mezanino. Se há alguém, eu quero ver a sua mão. Deixa eu ver a sua mão se você está aqui. Glória a Deus, querida, eu vejo a sua mão. Eu vejo a sua mão, querido, glória a Deus. Eu vejo a sua mão, glória a Deus. Lá, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém, amém, amém, queridos, eu vejo vocês. Tem alguém lá no mezanino? Se você está, deixa eu ver a sua mão também. Eu quero orar por você, você que levantou a sua mão. Se você fizesse a gentileza de sair do teu lugar, se aproximar de mim aqui, eu quero orar por você. Pode vir com o teu amigo, com a tua amiga, você não precisa vir sozinho. Eu só quero poder abençoar a sua vida e orar por você. Como eu não posso ver teu coração, eu vou pedir que você abra a tua mão, como o seu coração está aberto. Olhe para mim um instante, diga comigo assim: Senhor Jesus, como a minha mão está aberta, também o meu coração está. Eu abro mão de ser o meu dono, de fazer as coisas da minha maneira. Leva os meus pecados, as minhas cargas, os meus erros, os meus fracassos. Agora fecha bem forte a tua mão comigo, diga: eu tomo posse do perdão dos pecados, da vida eterna e da nova vida que eu vou viver a partir de hoje para a glória de Deus. Essa oração que vocês fizeram, muito simples, mas a Bíblia diz que o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Eles lá não podem ver, mas eu vejo aqui o rosto de vocês, lágrimas nos olhos, corações contritos. Eu sei que Deus ouviu a sua oração. Agora mesmo Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Seu nome estava registrado no cartório, ainda está, mas agora também está registrado nos céus. Lá você é filho e filha de Deus para a glória dele. Você ganhou uma família nova. Mas irmãos, eu queria que você virasse para lá, porque eles querem receber você, ó.